Você acha que essas técnicas 50-10, 40-20, 45-15, duas 20, sei lá, vale a pena? O que é essa técnica, basicamente? Você está 50 minutos, aí você Lá, para, Pomodoro. fica 10 minutos descansando. Isso é Pomodoro. Ou 2 horas 20 minutos. Essas técnicas que você Isso. fraciona o tempo. É assim, ó, todas as técnicas, elas têm validade. Todas elas foram estudadas, tal, têm validade. Só que eu acho que um ponto muito importante é adaptar ela a você. Por exemplo, tem gente que estuda 35 minutos muito bem, aí depois tem que dar um intervalinho de 5 minutos e continuar. Então, para ela, 35 minutos é o ideal. E ela vai ver, não, eu consigo estudar mais um pouquinho. Aumenta mais um pouco. 1 hora. Meu, vai. Meu, eu estudo muito bem 2 horas. Vai. Apesar que eu acho muito tempo, mas Porque vai tem gente que adaptando. fala que você estuda 4 horas seguidas, né? Não estudo, não. Você fala, pô, você tá Impossível. concentrado 4 horas ali, Não, não, não tem. focado. Não, 4 horas focado, acho que nem. Aí tem que ser gênio. Porque você dá umas viajadas ali, né? Você tá lendo, você Não. viajou, sabe lá pra onde, aí você E assim, volta. uma coisa muito importante no concurso é: todo mundo que fala sobre concurso, o gramado dele é sempre verde. É uma coisa incrível. É. Estudo 12 horas por dia, faço exercício todos os dias, sou um bom filho, um bom marido, tudo, Ou, tudo na minha vida é perfeito. brincadeira, não é comentando do Ciro, o contrário, né? Estudei meia hora só e passei 12 12 concursos. concursos. Né? Sabe esse. Não, concurso, por exemplo, um dos concursos mais. Não, o Ciro comentou dele, mas muita gente faz isso. Fala, não, nem olhei, passei em tudo. Por exemplo, um concurso mais difícil, um dos mais difíceis do Brasil. Senado. Analista do Senado. Um dos concursos mais difíceis do Brasil. Estudei 2 horas, passei. Impossível. Truco, né? Truco. Dou um ano de salário mesmo pra você passou com 1 hora de estudo. Eu estudei duas horinhas ali. Estudei o último mês, 1 horinha por dia. Mentira. Meia horinha, E tem muita gente que fala assim, não, acertei 90% na prova. Aí você fala, pô, não é possível, eu estudo pra caramba, acertei 80, o cara não estudou nada, acertou 90. Mas eu ver o cara acertou 60. Ninguém quer ficar por baixo nessa hora. Principalmente, tem pessoa que faz isso pra sabotar o candidato. Faz. Do lado. Sim. O cara chega antes da prova e começa a soltar esses papos aí pra você ficar minado, sua confiança ser abalada. Eu geralmente, na hora que sento na prova, assim, eu pego, abaixo a cabeça e às vezes até durmo. Não quero conversar com ninguém, porque ninguém vai me trazer nada de bom ali na hora. Eu lembro que eu fazia isso também. Chega no concurso, às vezes você chega na prova e tá fechado ainda o prédio. E aí os caras, você vê a galera conversando ali, né? Aí todo mundo, às vezes o cara tem a necessidade de puxar conversa com você. Não é que eu era chato, mas eu ignorava. E virava e saía. Eu não quero conversar, Você tá cara, focado. Eu não quero ser seu Você amigo. tá focado. Eu não vou ser seu amigo. Vou conversar com você 10 minutos aqui e vou embora. Primeira vez que eu vejo o Marcelo com sangue nos olhos. Não, mas Não, e aí você fala, não quero, porque o cara fica tentando te minar. É. Você tá no momento tenso, no momento que você estudou Eu já- muito, você tem que estar concentrado. E o cara fica, nossa, eu estudei só 2 horas, mas eu passei 12 vezes ali, 40 ali. Mas assim, puta, eu devo ser um burro, né? Não, o mais engraçado dos concursos é aquela galera que entra, às vezes vai de ônibus, né? Junta a galera que vai prestar várias pessoas, chega aqui tanto de livro pra ir estudando no meio do caminho. E é exatamente isso. Eu já vi a pessoa passar conceito errado pra outra. Nossa. Você viu aqui, então, nossa, então, isso aqui mudou, essa jurisprudência assim, a pessoa assim, nossa, meu Deus. Lascou. E caiu. Olha. E caiu. Do jeito que a pessoa estudou mesmo. Do jeito que a pessoa, porque do jeito que a pessoa falou, ela falou de propósito errado. Existe. Então o melhor é, tipo assim, confia no seu taco, esquece do universo e faz a tua prova. Pode ir, Fábio, depois eu falo aqui. Assim, você falou que aquele concurso que você prestou e que você conseguiu dormir o dia inteiro, foi um dia antes. Lógico que não é uma receita de bolo, mas é importante assim, um dia antes, algum tempo antes, dar uma desligada também de estudo, porque às vezes a pessoa pega para dar aquela repassada na última hora, nas últimas 2, 3 horas, vai lendo pro prestar o concurso. Tem gente que isso dá muito certo. Tem um amigo meu, o Cássio, que é uma coisa impressionante. Ele estuda 12 horas por dia, trabalha e vai bem em tudo quanto é concurso que ele presta. Ele fala que estuda até o último segundo. Mas ele é a única pessoa que eu conheço na minha vida. Eu, geralmente, quarta-feira eu já dou uma diminuída. Na última semana o povo fala, não, é semana de fazer simulado. Pra mim não é.
Porque se eu começar a levar muito chumbo no simulado, eu vou começar a achar que eu não sei nada. Confiança vai abalada. Você vai meio, nossa, putz, tava acertando tanto, agora eu tô acertando. Então eu pego, faço só uma revisãozinha de, tipo, passar o olho mesmo, de falar isso. Reviso e uns 2, 3 dias antes faço nada. Porque quando você chega com a cabeça descansada, você começa a lembrar de tudo. De tudo. Aí você começa a raciocinar, você lembra, tal. Você deu aquelas passadinhas, foi, tranquilo. Então geralmente eu faço isso, uns 2, 3 dias antes, de boa. E nesse concurso, no caso foi de 3 agosto, eu viajei 7 horas. Então eu cheguei no dia, tava cansado, descansei. Só que geralmente você dá um sprint final do último mês, você estuda muito. Então se você não der uma descansada antes, vai ter muita coisa que você já vai estar meio passadão mas aí tudo depende de cada um. Aí você vai mais ou menos vendo o jeitão, tudo. Eu não gosto de estudar próximo da prova muito afinco, porque pra mim nunca deu certo. Quando eu chego descansado, parece que baixa o gênio e vai, aquela beleza. Porque surge 2 possibilidades, né? A primeira possibilidade é, se eu estudar até o último segundo, tem uma matéria que eu posso ver e que vai cair na prova e que eu não vi até agora. E ao mesmo tempo tem o outro lado, que é, eu começo a ver e começo a perceber que eu não tô lembrando de nada. E aí você vai ficando com a confiança mais abalada ainda. E aí fica nesse paradoxo. Então, realmente, às vezes, é se conhecer um pouco. Eu devo confessar que quando eu estudava para concurso, nos últimos 2, 3 dias, eu meio que... dava um migué. Já estudei o que eu precisava estudar. Agora é Deus na minha vida e sorte. Porque não vai ser um dia diante de um edital gigante que vai mudar minha vida. Mas aí você sempre fica com aquele medo. E se eu tivesse olhado e aquela questão eu tivesse visto? Pode Tem acontecer. muitos casos, assim. Muitos casos. O cara tá revendo antes da prova e aquela questão que colocou ele lá dentro. Então, mas se ele fez uma boa revisão, ele consegue pegar todos esses pontos que caem. Porque sempre se repete nas matérias principais. Você pegar uma boa revisão, tipo assim, nossa, todo ano cai isso. População. Eu vou comentar. Pode acabar com o seu aqui. Tinha uma técnica da Fundeb. Fundeb Fundeb é Minas. Fundeb é Minas. Acho A que fazia Fundeb, para a magistratura. Isso, e ela faz também a Copasa. Faz um monte de outras todas. E o que acontece? A Fundeb, todo ano, muda o jeitão da prova dela de português. Todo ano. Aí chegava em janeiro, a prova mudava. Dezembro era de um jeito, janeiro era de outro. Então você tinha que sempre não ter o azar de ser a primeira prova de janeiro. Então, geralmente, por exemplo, eu tive um concurso esse da INB. Prova foi em fevereiro, eu peguei as provas de janeiro, falei, nossa, caiu isso daqui, isso aqui, isso aqui. Que era tipo umas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Estudei aquilo bastante mesmo, até eu entender bastante aquilo. Fui, batata, caiu. Só que é cada banca de um jeito. Essa aí eu vi que todo ano mudava. Comecei a estudar as provas lá, nossa, 2018 não tem nada a ver com 2019, não tem nada a ver com 2020. Fui descobrindo, eu falei, opa. Isso é verdade. Só comentar aqui pra quem tá nos assistindo e pra nós mesmos, você tocou num ponto interessante, Gustavo. Paulínia tem 106 mil habitantes e lá, além da refinaria da Petrobras, que chama Replan, ela, em volta disso, cresceu um centro petroquímico da Ródia, Purina, Shell, Singenta, Petrobras e algumas outras empresas aqui. Então, realmente é uma cidade de petróleo. Sim, é espetacular lá. Eu tava vendo aqui, aí é o que você comentou, entra muito dinheiro e o capital vai transformando. Possibilidade de pagar salário alto do setor público, o privado não deve ser diferente também. Não, sim, porque a arrecadação lá é muito alta. Uhum. Então a tendência é que pague melhor os funcionários e tenha caixa para isso. Uhum. Só que lá não tem concurso volumoso de pessoas. É pequeno, mas pessoas muito bem preparadas. Muito bem preparadas. Por exemplo, professor, eu lembro que pagava coisa de 50, 60 horas. Olha, é nível de professor universitário. Vixe. Mas o que acontecia? A cobrança era muito grande. Uhum. Mas vale a pena. A cobrança é muito grande, mas me paga bem, eu tenho suporte para responder aqui, não preciso dar 12 horas de aula para conseguir me sustentar. Show de bola, tô valorizado. Então é mais ou menos dessa forma, entendeu? Entendi. Não. É cobrado, no entanto, se dá respaldo. Mas é bem legal, viu? Muito louco, Aquela região de Campinas ela é espetacular.
Quadro de horário, eu te pergunto. Vai lá. Quadro de horário. Você acha que vale a pena? E se vale, seria semanal, mensal, quinzenal? Quadro de horário, você fala, tipo assim... Horário e matéria, digamos assim. Tipo, segunda, português, matemática e geografia? Exato. Aí terça, então, outras matérias, quarta, outras. Quando você não trabalha, esse quadro de horário ele funciona muito bem. Segunda-feira, terça-feira, eu já tô focado, você vai que vai. Só que quando você começa a trabalhar e começa a acontecer muita coisa no meio do caminho, que quadro de horário começa a não funcionar. Toda quarta-feira acontece uma coisa que eu preciso ficar até mais tarde no meu trabalho. Então aquele quadro de horário quarta-feira já começa a ficar meio capenga. Eu não estudo muito aquele dia. Então existe um outro que é ciclos de estudo. Que, por exemplo, ao invés de eu fazer quadro de horário, eu faço numa sequência. Português, matemática, geografia e direito administrativo. Depois eu volto naquilo. Eu tenho 2 horas na segunda. Português e matemática. Na outra. Isso. Nesse dia eu não estudei, beleza. Você vai pegar a próxima matéria e colocar no próximo dia. Então nada deixa de ser estudado. E você coloca... quadro de horário, então, seria... Você elencaria as matérias. Isso. Estudei direito administrativo, aí você risca. Isso. Ou para a próxima. Perfeito. Lógico que aí depois que você riscou todas, você volta para a primeira. Isso. E é interessante, por exemplo, eu estudei direito administrativo 1 hora. Às vezes, né, principalmente direito, você vai rever aquela matéria 1 ano depois. Sim. 6, 8 meses depois. Quando você vê. Tamanho extensão do conteúdo. O Código de Processo Civil, Deus me livre. Exatamente. Meu Deus. Você acha interessante, por exemplo... Mais de 1000 artigos. Eu estudei uma matéria hoje. Extremamente 1 difícil. hora. Estudei 1 hora hoje a matéria. Aí, antes de eu começar de novo essa matéria, eu revejo um pouquinho ou não. Geralmente, o que acontece? Para você reter mais a matéria, você estudou num dia, por exemplo, 2 matérias. Antes de eu começar a estudar as próximas matérias no dia seguinte, eu só dou uma folheada. Não é estudar, é folhear. E geralmente o que eu estudo, ao invés de eu fazer um resumo, que é praticamente toda a matéria que está lá, não, eu vou fazer em tópicos. E colocar os meus entendimentos, o meu raciocínio. Que a gente chama de estudo ativo, que eu vou fazer ele raciocinando em cima daquilo que eu vou aprendendo. Depois, no outro dia, eu vou pegar e olhar aqueles tópicos lá para aprender. Pode parecer bobeira, mas parece mágico. Tem coisas que você não entende, na hora que você revisa, você aprende. Você viu que você aprendeu. Tem gente que vai fazer esse estudo ativo aí, ele vai começar, o que eu entendi mesmo? Deixa eu pegar aquela palavra do livro. Aí ele copia o livro. Ele não consegue formular com a própria ideia o que estava escrito no livro. Então, mas aí que é importante também você fazer muitas questões, para você saber o que é importante na prova. O que cai muito na prova, e na hora que você vai lendo, por exemplo, a teoria do livro, você fala, não, isso aqui cai bastante. Então você vai lá, circula e coloca. Não tudo, mas coloca aquilo que cai. O importante é o que cai. Sem dúvida alguma. Então você vai fazendo dessa forma, entendeu? E com isso você vai... E é gradativo. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo as técnicas, você vai vendo que vai dando certo. Essa questão da revisão, ela é muito importante. Tem pessoas que falam assim, não, revisão é diária, semanal, quinzenal, mensal. No final você só faz revisão. Você não consegue progredir mais na matéria. Eu concordo com essa forma? Sim e não. Quando você está num estágio muito avançado ou você está no estágio muito inicial, pode ser que resolva. Pode ser que te ajude muito. Por exemplo, eu nunca vi nada de direito penal. Processo penal, que é difícil. Nunca vi na minha vida. E eu vou fazer concurso para policial federal. Muito importante. Então talvez aquele ali eu tenha que fazer várias revisões, porque são matérias que você precisa saber na ponta da língua.